Olá, queridos irmãos, tudo bom? Eu os saúdo humildemente e respeitosamente. Hoje eu estou aqui na natureza, né, para gravar esse vídeo da Grande Mãe. Vou falar da minha terceira experiência com a ayahuasca e os aprendizados que eu venho tendo aí com ela, né, em relação ao como viver bem, viver melhor, com equilíbrio, com sabedoria, sabendo lidar com as coisas positivas e as coisas negativas da vida. Bom, é isso. Chegar um pouquinho mais perto. O áudio às vezes pode ficar um pouquinho baixo. Bom, pessoal, a Grande Mãe pra mim é isso aqui, ó, essa natureza, né? Tô aqui em frente a uma nascente, né? A nascente tá deste lado aqui. É uma nascente que tem aqui perto dentro do Jardim Botânico. E eu gosto de vir aqui de vez em quando para meditar, refletir. Aqui tem umas energias boas, gostosas, sabe? E aqui eu me sinto bem, né? Eu gosto de ficar no meio da natureza. Bom, como eu havia falado nos vídeos antigos meus sobre a Grande Mãe, eu falei bastante que ela é essa parte externa, né? Toda essa parte da natureza, né? Tudo isso aqui à nossa volta. E vou ser bem direto. A minha experiência, ontem eu fui num ritual de consagração de ayahuasca, né? E eu estou na minha terceira consagração. E logo na primeira vez que eu fui, eu identifiquei a ayahuasca como se fosse uma energia feminina da Grande Mãe, né? Para quem não conhece, a ayahuasca ela é um trabalho que acho que o nome que fala é ayahuasca, né? Acho que é isso. A ayahuasca ela é um trabalho que mexe com você, né? Te tira da zona de conforto, né? Mexe com o seu íntimo, com o que você acredita, com o que você pensa, fazendo você ir para a realidade, para a sua verdade, né? Para o que você precisa, tanto as coisas positivas como as coisas negativas. E ontem eu tive um trabalho legal, foi bem mais positivo. No outro anterior foi um trabalho um pouco mais negativo, apesar de ter tido a parte positiva também. Mas ontem eu aprendi uma coisa muito bacana. A Grande Mãe, o que eu aprendi? A Grande Mãe ela é o seguinte. E aí tem até a palavra, né, que eu escrevi uma vez, o Criador cria, né, e separa o dor. Então, é como se dentro do meu entendimento o Criador criasse situações de desafios, né? Então ele cria, porém essas situações elas são um pouco dolorosas ou um pouco desafiadoras ou vão nos tirar da zona de conforto. E aí, esse lado mais de tirar da zona de conforto seria para mim o entendimento da Grande Mãe. Ela te tira da zona de conforto, a energia dela é estimular. Não que seja causar dor, mas a palavra dor, ela meio que generaliza um pouco tudo, né? Ela simplifica tudo. Por quê? Não é bem dor, mas para algumas pessoas são dores, para outras são prazeres. Então, assim, não tem dor prazerosa, né? Então, a palavra dor simplifica o contexto, né? O todo. Então, eu aprendi muito isso antes até de vivenciar na ayahuasca, que certas partes da nossa vida, elas são sim desafiadoras, são dolorosas, nos fazem cansar, sentir exaustos, bravos, irritados, às vezes até a gente acaba tendo algumas doenças,
enfim, machuca, tem acidentes. São todas as coisas que são aparentemente negativas, mas que são necessárias, porque de outra forma, se não fosse daquele jeito, a gente não aprenderia, a gente não evoluiria, não, é, como é que eu falo, não ascensionaria, né? Não ascenderia. O próprio exercício físico, né, que é o que eu falei no vídeo anterior, que é uma energia para mim muito característica da grande mãe, né? Se você quer ter força, se você quer ter condicionamento, você tem que ir lá e pegar pesado, tem que romper a fibra do músculo, tem que suar, tem que sentir um pouquinho de dor, tem que ir à exaustão daquele músculo, porque se você não treinar ele até próximo, né, não precisa ser totalmente na exaustão, mas você tem que tirar ele da zona de conforto ali pelo menos uns 70 a 90% da capacidade normal dele, né? Então, ou seja, você não precisa ir a 100% da capacidade do seu músculo, mas você tem que forçar, você tem que estimular ele até 70, 90% da capacidade dele. Então, ou seja, você tem que tirar ele da zona de conforto, tem que estimular, tem que fazer força. Para quê? Para que você fique mais forte, né? Aí tem gente que vai perguntar, mas por que eu preciso ficar mais forte? Ora, a vida exige da gente isso, né? Exige certos momentos da nossa vida, são exigidos que a gente seja forte. E esse exemplo você pode levar para qualquer outra situação, né? Vai ter momentos da vida que a vida vai exigir que você seja emocionalmente equilibrado, e isso você vai ter que fazer o quê? Para criar essa resistência emocional, você vai ter que ter estímulos emocionais que vão te desequilibrar para que você treine esse seu emocional e possa superar aquilo, e quando você tiver algum estímulo emocional um pouco mais forte, você possa lidar melhor com ele, que é o mesmo princípio de um atleta, né? Se ele vai numa corrida de meia maratona, de 22 km lá, 21, e ele treinou 10, vai chegar lá na hora dos 22, ele não vai dar conta, né? Ele não estava preparado para 22. Então a mesma coisa na vida. Se você não está preparado para certas situações, você vai sofrer muito mais. Porém, você pode ir se preparando aos poucos, né? Um estímulo pequeno aqui, vou lá, trabalho o meu emocional aqui essa semana em alguma situação do meu dia a dia, no meu trabalho, às vezes na minha família, com minha companheira, meu companheiro, enfim, os seus filhos, né, nossos filhos, irmãos, e você vai trabalhando naquelas situações emocionais. Porém, essas situações, elas são caracteristicamente negativas, porque elas vão te incomodar, elas vão te fazer sair daquilo que você está acostumado, né? Por isso que eu falo que a energia da grande mãe está muito presente na ayahuasca, porque a ayahuasca ela faz isso mesmo, ela te coloca numa situação de vulnerabilidade onde você é obrigado a aceitar e vivenciar aquilo que você precisa relacionado àquela situação que você está vivendo ali no processo da ayahuasca. E no dia a dia a gente tem diversas vezes essas situações, porém elas são num grau menor, né? Então eu vou ter às vezes um problema com minha companheira que ali no dia a dia, né, um dia de 24 horas, a gente pode ter algum atrito 2, 3 vezes por dia, 4, às vezes 5, mas não é às 24 horas, né? Então imagina assim que lá na ayahuasca você vai ter, digamos que você precisaria trabalhar 24 horas de tensão emocional, né? De carga emocional pesada. E ao longo da sua vida, né, você tem ali, você trabalha, um dia você tem 1 hora, aí no outro dia você tem mais 1 hora de trabalho emocional, vai ter dia que você vai ter, sei lá, 2 ou 3 vezes de meia hora, enfim, você vai somando, mas você vai precisar completar as 24 horas de trabalho emocional, entende?
para que você se reequilibre, para que você aprenda, para que você saiba lidar com essa situação emocional. Então, digamos que eu tenho 24 horas para trabalhar a minha dificuldade em alguma coisa que eu tenho, mas que vai envolver o meu emocional. Então, eu preciso ser uma pessoa emotiva, certo? Eu vou dar o meu exemplo, que eu sou uma pessoa um pouco mais contida, né? Eu não sou tão emotivo. Então, eu preciso de 24 horas de situações que me façam aflorar as minhas emoções, né? Bem extremas mesmo. Porém, eu não preciso vivenciar as 24 horas de uma vez. Eu posso vivenciar 10 minutos aqui, 10 minutos depois do almoço, 10 minutos à noite, ou meia hora num dia, 1 hora no outro dia, 2 horas no outro dia, entende? Então elas são fracionadas. A grande mãe, ela coloca essas energias para a gente ir trabalhando ao longo da vida, né? Nessas nossas dificuldades. Então eu tenho essa minha dificuldade e aí eu vou ter que trabalhar com ela, mas eu tenho que utilizar, né? Eu tenho que trabalhar as 24 horas, que foi isso que a grande mãe colocou para mim, para que eu possa aprender a me soltar, a me emocionar, ter situações emotivas na minha vida e aprender a lidar com elas. Então ela programou para mim, né, a grande mãe, falou: Ronaldo, meu filho, você vai ter 24 horas de trabalho emocional, vai mexer com você. Só que você pode vivenciar isso por um período de tempo. E aí ela me deu 2 meses para vivenciar essas 24 horas, certo? E aí, eu no dia, por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, eu tenho que cumprir 1 hora de trabalho emocional. E aí ela vai colocar alguma situação, né? Ela pega, começa a mexer com as energias, né? Porque Deus faz isso, então ele vai colocar pessoas que vão fazer com que eu me emocione. Por exemplo, minha companheira vai mexer com as minhas emoções, vai pegar, por exemplo, os meus alunos, né, que eu trabalho, eu sou professor, né, de academia, então algum deles vão trabalhar algumas emoções comigo, então eu tenho que trabalhar essas emoções. Então a grande mãe, ela vai colocar essas situações na minha vida. Porém, na hora que ela coloca isso, eu resolvo não vivenciar aquilo, porque eu tenho meu livre-arbítrio, certo? E ela sabe disso, né? Aliás, essa lei foi ela, né, junto com o Pai Criador, que nos permitiu vivenciar aqui no plano material. Então, eu posso escolher não vivenciar essa 1 hora minha de hoje, por exemplo, de trabalho emocional que ela já planejou para mim, sabe? E vai acontecer. Eu querendo ou não, isso vai acontecer comigo, sabe? Então ela vai mexer os pauzinhos dela, vai fazer alguma coisa para que alguém chegue e mexa com o meu emocional. Ainda que essas pessoas nem percebam, mas é magnetismo, é como se eu vibrasse que eu tenho que trabalhar algo muito emotivo hoje, de equivalente a 1 hora de emoção, e todo mundo que chegar perto de mim, ou alguém específico, vai fazer com que eu coloque essas minhas emoções para fora. Porém, eu posso segurar, posso reter e não trabalhar essas minhas emoções, não permitir que eu sinta essas emoções. Bom, aí o que acontece? Ela vai fazer o trabalho dela e aí vai dar conflito, né? Porque essas pessoas, essas situações que ela colocou para minha vida e que era para mim aceitar e vivenciar aquela emoção, e eu resolvi não vivenciar, resolvi bloquear, essa energia vai vir para mim, certo? E ela está sendo direcionada para mim e eu tenho que absorvê-la e dar vazão a ela. O que eu faço? Eu bloqueio, não absorvo, mas ela foi enviada para mim, ela foi direcionada para mim através da grande mãe. Então o que ela vai fazer? Ela vai cumprir o papel dela, né, a grande mãe. As pessoas ou as situações também vão cumprir, porque ela determinou que eu tinha que fazer isso, porque ela é minha mãe, ela sabe o que é melhor para mim, né? Não sou eu que escolho, apesar de eu ter o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher trabalhar aquilo ou não. Porém, eu tenho um começo, um meio e fim para onde eu tenho que chegar na minha vida, né? E dentro desse meio eu posso escolher o jeito que eu quero ir. Eu quero ir por bem, eu quero ir por mal. Aí que tá. Mas que todo mundo vai. Então o livre-arbítrio está muito mais relacionado ao como que a gente quer ir.
Porque ir a gente vai, porém a escolha de não ir, ela não existe no livre-arbítrio, entende? Nós vamos ter que chegar em algum lugar. A questão é como que a gente vai. Se eu no meu livre-arbítrio digo que não quero trabalhar aquela emoção, bom, então eu vou ter que trabalhar ela através de uma forma forçada, através da dor, do sofrimento. E aí o meu livre-arbítrio, ele é o quê? Bom, meu filho, ela vai falar assim: você escolheu, você não quis ir por amor, agora você vai ter que ir pela dor. Então o entendimento que eu tenho é isso. E aí o que acontece? Eu bloqueei aquela emoção daquelas pessoas, da minha companheira, por exemplo, nesse meu dia que eu tenho 1 hora de trabalho emocional. Bloqueei, não permiti, essa energia já está direcionada para mim e ela de forma positiva não entrou em mim. Então ela vai entrar de que jeito? De forma negativa. Então digamos que eu tinha que dar um abraço, né? Um abraço em alguém. E hoje, né, eu teria ali que fazer um trabalho de dar um abraço em alguém. E eu não consegui dar esse abraço de uma forma natural, né? A pessoa veio, me estimulou de uma forma positiva e eu não consegui. Digamos que nesse dia eu vou ter... Então eu repeli, né, aquele abraço, né? Acompanha o meu raciocínio. Eu repeli aquele abraço, eu não quis abraçar aquela pessoa que eu tinha que abraçar para trabalhar esse meu emocional. Aquela pessoa se sentiu magoada porque eu não abracei ela, né? Ainda que ela não entenda os meus motivos, né? Ela se sentiu ofendida porque eu não a abracei e ela ficou triste, muito triste. Eu fiquei mais triste ainda e magoado porque não pude expressar os meus sentimentos, não consegui e resolvi não dar vazão às minhas emoções. Porém, ao eu ver ela triste, magoada por causa de mim, né? Eu às vezes na hora que eu não dei vazão às minhas emoções, eu fui grosso, eu fui mal educado, eu fui rancoroso, eu fui agressivo nas minhas palavras. E aí eu magoei fortemente aquela pessoa. E aquela dor, né, de mágoa que eu coloquei naquela pessoa, aquilo vai me doer muito, não é? Aquilo vai mexer comigo, eu vou me sentir culpado, vou ficar arrependido. Então daí vocês já começam a entender como que essa energia, né, que era para ser trabalhada de uma forma positiva, ela começa já a ser trabalhada em mim de uma forma negativa. Eu vou começando a me sentir culpado, com peso na minha consciência, vou ficando mal, vou ficando às vezes bravo comigo mesmo, às vezes agressivo. Enfim, na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, eu, ao ver aquela pessoa que queria um abraço de mim, que eu não dei de uma forma natural, ao ver ela triste, né, e magoada, porque eu a magoei, né, e eu vou ficar com peso na consciência, eu vou lá e forçadamente acabo dando um abraço nela, né? Então assim, digamos que eu dei vazão a 50% daquilo que eu tinha para dar vazão. Então, se eu tivesse dado um abraço nessa pessoa de uma forma mais positiva, né, dado vazão àquela minha emoção de afeto, de carinho, eu teria trabalhado 100% daquilo que eu precisava naquele dia. Porém, como eu trabalhei, eu dei esse abraço, dei um pouco desse meu afeto, mas de uma forma mais negativa, né? Meio que de arrependimento, de culpa, eu trabalhei, digamos assim, 50% daquela minha emoção, certo? Mas eu fui lá, pedi desculpa e tal, e dei um abraço naquela pessoa. Então, só que porém eu dei vazão a 50% só, né? Faltou os outros 50%. E fora que aquela pessoa ficou magoada comigo, né? Gerando uma energia negativa para mim mesmo, né? Essa pessoa que veio fazer esse trabalho comigo, inconscientemente, ela não sabe o que está acontecendo. Ela só queria viver aquela emoção que estava pulsando nela, né? E eu não dei
continuidade, eu não dei liberdade, eu não permiti que aquela energia dela que estava vindo para mim fluísse com naturalidade, e nós dois pudéssemos ter vivenciado aquilo de uma forma boa, legal, né, bacana. Porém dei um abraço nessa pessoa, né, do meu exemplo, e aí ela sai parcialmente satisfeita, né? Então ainda fica pulsando aquela energia de tristeza que ela está irradiando para mim, mas não é culpa dela, né? Porém, ela também tem que aprender a lidar com isso, ela está na evolução dela também, tá? Isso às vezes a grande mãe estava trabalhando no lado emocional dela também, para que ela possa aprender que nem todo mundo vai estar pronto para viver as emoções que ela quer viver. Então, aprendizado dela também. Mas qual que seria então o meu aprendizado? Eu tinha que viver de uma forma natural, né, as minhas emoções, e vivi de uma forma parcial as minhas emoções, tá? Então, eu fiquei com um acúmulo ali, fiquei com débito dessa energia, do abraço, de ter afetividade, né, dessa emoção mais afetiva. E esse débito me será cobrado em outras situações, muito parecidas com essa. Então eu vou ter, amanhã talvez vou ter uma situação parecida, e aí eu posso ou dar vazão, e vou ter que, lembrando que amanhã vou ter mais 1 hora para dar vazão a esse meu emocional, certo? Afetivo. Só que eu já tô com um débito do dia passado. Então se eu tinha que dar vazão sobre, sei lá, 100%, eu agora tenho que dar vazão de 150% dessas minhas emoções. Então, se ontem eu já tive dificuldade, né? Quer dizer, hoje eu já tenho dificuldade, amanhã eu vou ter mais ainda, porque eu tenho a do dia que eu vou trabalhar, aquela emoção, mais a que ficou para trás que eu não trabalhei. Então ela vai virando uma bola de neve, ela vai crescendo, e cada vez vai ficando maior essa minha necessidade de dar vazão a esse meu lado emocional afetivo, que é o exemplo que eu estou usando. Porém, se eu der vazão de 150%, eu fico zerado, fico bem, fico tranquilo, fiquei equilíbrio e aprendi tudo que eu precisava aprender. Então é assim que é o equilíbrio da grande mãe, que ela nos coloca. Ela vai nos colocar essas energias para a gente trabalhar de forma equilibrada, porém é de uma forma que vai mexer com a gente, vai nos tirar da zona de conforto, né? E outra, eu quero vivenciar esse lado meu afetivo, esse lado do abraço, de ser mais carinhoso, do tal. Isso eu quero, por que não? Né? Só que eu tenho que trabalhar esses meus bloqueios, esses meu controle, essa minha dificuldade, né? Então ela colocou pra mim, falou: ó, meu filho, você quer? Toma. Aí, ó, tá vendo como que ela é boa? Né? Ela quer o meu melhor. Porém, o meu melhor exige certas coisas que vão me tirar da zona de conforto, né? Essa é a diferença, né, da energia da grande mãe, né? Ela faz com que você vá trabalhar aquilo que você quer e que você precisa, ainda que inconscientemente, porém, tudo tem um preço e tem um obstáculo, tem um desafio, que se você vencê-lo, você conquista aquilo que você mais quer, né? Que é, por exemplo, igual do músculo, né? Se eu vencer aquela dor, todos aqueles estímulos, ele vai ficar forte, que era o que eu queria. Se eu vencer todo esse meu lado preso, contido, controlador, eu vou ficar do jeito que eu realmente quero, que é ser uma pessoa leve, tranquila, afetiva, carinhosa, né? Só que ela vai mexer comigo, né? Não é um negócio assim fácil de fazer. Enfim, seguindo o exemplo, então digamos que eu tenho um mês para dar vazão a essas minhas emoções e eu dei vazão a 30% delas, né? Sobrou aí 70% e eu não dei vazão. Enfim, vai chegar uma hora que ela vai colocar uma situação muito difícil, né? Uma situação extremamente delicada, na qual eu vou acabar explodindo de raiva. Por quê? Porque se eu não dei vazão positiva, aquele meu afeto, aquela minha emoção, né? Eu não coloquei para fora o que eu sinto, e eu vou estar sentindo o que, né? Raiva, culpa, peso na consciência, eu vou estar sentindo dores no corpo, cansado,
Por quê? Porque eu não dei vazão àquilo que eu precisava dar. Eu fiquei segurando, né? E ó, segurando, ó, mais peso. Vou ficando cada vez mais pesado, cansado. E aí eu não consigo dar vazão, vou ficando com raiva, ficando com ódio. Então vai chegar uma hora que ela, a grande mãe, vai precisar dar um escape muito forte nessas minhas energias, porque se ela ficar acumulada em mim, pode me gerar uma doença. E é assim que surge o câncer. Né? Olha que importante, o câncer, né, o tumor, ele surge desse jeito, são acúmulos de energias que ficou ali tanto tempo impregnado que vai chegar uma hora que ele precisa sair, ele precisa explodir, e aí estoura um câncer, um tumor. Então, dentro do meu entendimento, é assim que surge. Então, a grande mãe vai colocar situações na minha vida, depois desse um mês, e se eu dei vazão a 30% só, ela vai colocar uma situação de tipo assim, de 70%. Num dia só, eu tinha 30 dias para fazer 100, não fiz só 30%, então ela vai ter que dar vazão a todos esses meus 70% que ficou acumulado. E aí ela vai pegar um caso, alguma coisa específica que vai mexer comigo, vai fazer o puff, colocar para fora esse 70%. Mesmo que esse 70% que eu não trabalhei, mesmo que eu tenha que xingar, explodir, bater, magoar alguém, não importa, porque o outro também está no trabalho dele, tá? Mas eu vou ter que dar vazão a essas energias. E é aí que a gente faz um monte de bobeira, né? Que a gente machuca, ofende. É nessas horas que às vezes a gente abusa de alguém, é nessas horas que às vezes a gente fala o que não era para falar, que a gente comete os maiores erros da nossa vida, né? Mas tudo por quê? Porque não demos vazão, né, equilibrada no tempo certo, e precisamos dar vazão àquela energia num tempo um pouco mais curto e numa intensidade muito maior, né? Então, para que vocês entendam, a ayahuasca, né, ela é isso. Quando você vai lá fazer o trabalho da ayahuasca, ela pega isso que você está precisando e joga no máximo que você suporta ali, né, dentro do que a energia da grande mãe quer trabalhar com você, né? E ela aflora aquilo e você não tem para onde correr, né? A partir do momento que você entra na força, na energia, aquilo que você precisa trabalhar vai ser trabalhado, você quer queira, quer não. E aí, se você aceita o processo, você dá vazão àquela energia de uma forma mais positiva. Então, o que seria isso? Ontem mesmo me veio algumas situações um pouco mais delicadas e que eu ameacei correr delas, né, mentalmente, né, eu estava sentindo, né, aquelas energias, ameacei, mas falei, opa, não posso correr, tem que ir de frente, tem que ir ao encontro. E aceitei e vivenciei, deixei ela me conduzir, deixei a grande mãe me levar naquela energia, né. E aí, graças a Deus, consegui fazer o meu trabalho. Bom, deu para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que a vida funciona, do porquê que nós seres humanos temos coisas boas e coisas ruins. Basicamente, no meu entendimento, é isso que acontece com o ser humano. A gente precisa trabalhar certas coisas, a gente não trabalha e chega uma hora que esse trabalho precisa ser dado vazão, né? Ele precisa ser retirado de uma forma um pouco mais forte, porque o tempo já deu, já passou o limite. A humanidade está vivendo isso, né? Eu creio que essa transição planetária é isso mesmo. A gente precisava desenvolver certas coisas que está programado para a nossa evolução, não estamos desenvolvendo, e aí a natureza está um pouco meio que se dando vazão a esses acúmulos de energias que estão concentradas. Por enquanto, eu acredito que a grande mãe está trabalhando mais na parte da natureza, para você ver como que ela é bondosa. Ela está se sacrificando, né? Mas vai chegar uma hora que essas energias da natureza que estão explodindo na natureza vão começar a explodir no ser humano, né? Então, assim, o conselho que eu daria, né, para nós todos, né, para mim também, é vivenciarmos essas nossas dificuldades de uma forma natural, aceitar as coisas boas, mas aceitar as coisas ruins também, né? Aceitar que temos que vivenciar tudo, né? Se a grande mãe quer que você seja feliz, então seja feliz, não fique segurando.
se ela quer que você, né, que eu seja uma pessoa afetiva, amorosa, carinhosa, então vamos tentar ser, né? Eu sei que é difícil porque eu tenho essa dificuldade, mas eu vou tentar, eu vou dar essa vazão. Eu não aprendi agora que eu não quero mais ficar controlando nada, eu quero vivenciar o que ela colocar pra mim, sabe? Vou deixar ela me levar. E é difícil porque é algo que ao mesmo tempo é amedrontador, né? Porque ela vai me conduzir para as coisas mais complicadas, porém as consequências, caso eu consiga vencê-las, nessas coisas complicadas, essas consequências vão ser as que eu mais quero e as que eu mais desejo, né? Então, assim, a grande mãe, ela é muito generosa, né? Ela vai me compensar, tipo assim, se eu vivenciar aquilo que ela propôs para mim, as consequências vão ser a que eu realmente queria, seria tudo aquilo que eu mais desejaria, sabe? Porém, tudo tem um preço, né? Você, para conseguir uma coisa, você tem que fazer outra. Mas enfim, essa é a evolução do meu entendimento da grande mãe, é isso. E lá na ayahuasca, ontem eu aprendi muito sobre isso. Aprendi que no vídeo passado eu fiz o rapé, né, e trabalhei o controle, né, precisei descontrolar, porque eu estava muito controlado. E aí nessa ayahuasca eu não fiz o rapé, né, tomei só as doses da ayahuasca mesmo, e usei o sananga, né, que é que pinga no olho. E usei o cachimbo também, né, o cachimbo não tinha usado ainda, muito bacana. Enfim, só não usei o rapé. No rapé, a grande mãe lá na hora, né, ela conversou comigo, ela me disse que, olha, meu filho, você tem algo para trabalhar, sim, né? Todo mundo tem. Porém, você sabe que o que eu mais quero das pessoas e dos meus filhos é que eles trabalhem isso na vida. Eu não quero que eles venham aqui na ayahuasca e fiquem dependendo dela, né, para trabalhar essas coisas. Mas se eles não trabalharem na vida, eles vão ter que trabalhar aqui. E aqui o processo é mais profundo, um pouco mais complexo e muito mais forte. Então aquilo que você poderia estar trabalhando na vida, né, ela falou para mim, ela falou assim, meu filho, aquilo que você poderia estar trabalhando ao longo da sua vida de uma forma um pouco mais graduada, equilibrada, se você não trabalhar lá, você vai ter que trabalhar aqui. E mesmo as pessoas que não vierem aqui na ayahuasca fazer esse trabalho, na vida um dia elas vão ter que trabalhar, porque vai chegar uma hora que isso que elas têm que trabalhar vai ser estourado, tá? Então, quem vai na ayahuasca de livre e espontânea vontade, é um trabalho um pouco mais leve, mas não é tão leve assim. Porém, aqueles que vão ter esse trabalho na vida mesmo e que estão enrolando, não estou deixando, não estão permitindo, essas pessoas vão ter um trabalho muito mais pesado que na ayahuasca. E aí ela me falou, ó, meu filho, você tem um trabalho para fazer, se você quiser fazer o rapé, nós vamos trabalhar ele agora. Aí eu, esperto, né, aprendi, né, porque o sábio é aquele que aprende com erro, né, o erro dos outros, no caso eu vou aprender com o meu próprio erro. Eu falei, grande mãe, eu prefiro trabalhar na vida, que é o que a senhora realmente quer, né? É para isso que a senhora nos colocou na vida, para viver, né? Então eu quero trabalhar de uma forma equilibrada na minha vida. Aí eu falei para ela, me mostre que eu preciso trabalhar. E aí ela me mostrou uma situação que eu precisava trabalhar. E realmente, na hora que ela me mostrou, eu senti e vi que aquilo era realmente uma dificuldade minha, sabe? Porém, agora eu já sei e ela tá aí na minha cola, né? A grande mãe tá, ela vai colocar situações na minha vida que ela vai exigir de mim um comportamento que eu vá dando vazão e equilíbrio e cura para essas situações que eu preciso trabalhar, né? Que ela me mostrou ali, porque agora eu já sei, né? Então quem tá consciente é mais cobrado. Porém, eu aceitei o desafio, né? Falei para ela, eu prefiro trabalhar na vida do que trabalhar aqui no rapé dessa forma muito forte, pesada, que foi o que eu fiz
no processo, na consagração passada. Ela falou: muito bem, meu filho, sua escolha, seu trabalho é esse. Porém, se você fosse fazer agora o rapé, era isso aí que você ia trabalhar agora. Tudo que você precisa neste exato momento. Porém, eu recomendo que você trabalhe na vida, porque é para isso que eu os gerei, para que vocês vivam, né? E não fique contendo. Se você quer ser feliz, então vá ser feliz. Se você não for feliz, você vai ter problema comigo, ela me disse. Agora, se você quer estar com ódio, estar com raiva de alguma coisa, dê vazão equilibrada ao seu ódio, à sua raiva, porque se você não fizer isso, não der vazão às suas emoções, não der vazão ao que você sente, você também vai ter problema comigo. Legal, né? A energia dela, né? Então, já dá para ter um entendimento de como que a grande mãe é, né? Ela é desse jeito, ela é muito amorosa, muito carinhosa, muito afetiva. Porém, ela exige da gente que a gente seja o melhor, seja muito feliz, exige da gente que a gente libere e dê vazão às nossas emoções, tanto as positivas como as negativas, mas sempre de forma virtuosa, equilibrada, mas tem que dar vazão às emoções, aos sentimentos. E é isso que eu vou tentar fazer. Bom, eu fiz a minha escolha. O conselho que eu daria para você aí é: utilize esse meu exemplo e esse meu aprendizado na sua vida. Pegue as coisas que você tem dificuldade e comece progressivamente a trabalhando elas, um pouquinho cada dia, um pouquinho no outro dia você trabalha mais, no outro dia você trabalha menos, no dia que você estiver bem você trabalhe mais, no dia que você não estiver muito bem, trabalhe menos, ou não trabalhe nada, deixe para o outro dia, enfim, siga as suas emoções, siga o que você está sentindo, mas lembre do grande pai. O grande pai, ele é o que? Ele é o equilíbrio do emocional, né? Não é dar vazão desequilibrada às suas emoções, vai dar vazão virtuosa. É uma vazão que não passe do ponto. E para isso você tem que ter a energia do pai, que é sim, aí entra o controle, né? Então permitir o descontrole, mas sem passar do ponto, ou seja, ter um pouco de controle, certo? Então controlar não é errado, descontrolar também não é errado. O certo é o equilíbrio entre a mãe, descontrole, e o pai, controle, e aí dê vazão às suas emoções. Se precisar conter, contenha-se, que é a energia do pai, mas se precisar dar vazão, extrapolar, colocar para fora, faça isso, mas de uma forma que não prejudique nem a você e nem ao seu próximo, nem ninguém à sua volta. Isso é equilíbrio, isso é controle, isso é descontrole. Bom, pessoal, essa foi a minha terceira experiência aí com a ayahuasca. Eu vivenciei outras coisas muito bacanas, muito legais. Eu estava um pouquinho triste na hora que eu fui fazer, por uma situação que eu vivenciei aí. E aí ela me perguntou assim, né, a grande mãe, falou: meu filho, como você está se sentindo? E eu, apesar de eu estar um pouco triste, eu estava muito bem. Falei: eu estou bem. Você tem dor? Ela, né? Falei: não tenho dor. Você está leve, está tranquilo, está forte, está energizado? Eu falei: sim, eu estou muito bem mesmo. Aí ela me falou assim: então qual que é o seu problema? Falei: minha mãe, eu não tenho problema, estou bem, graças a Deus, não posso reclamar, tenho saúde, tenho energia, tenho paz, apesar de tudo, das coisas que aconteceram e que acontecem, eu estou bem comigo mesmo e entendi que cada um está vivenciando o seu processo, então o problema do outro, o que é meu é meu. E aí ela me falou: é isso mesmo, meu filho, o problema seu é seu e o problema dele é dele. O problema dela é dela. Ela me disse: faça o seu trabalho, faça o que você tem que fazer, vivencie o seu. Se você está bem, então qual que é o problema? Se alguém te falou alguma coisa que é contrária ao que você acredita, mas você está bem, não está? Ela me disse: você acredita nisso? Não acredita? E você está bem? Você está vivenciando as suas coisas dentro do seu equilíbrio? Você está se sentindo bem?
Eu falei, estou. Falei, então pronto, meu filho. Ela falou assim, aproveita o que a vida tem de melhor para você. Vivencie e trabalhe o seu processo, o seu trabalho. Deixe que o outro e os outros trabalhem os processos deles. E eu achei isso muito legal, muito bacana. Eu falei, realmente, se eu estou me sentindo bem, então qual que é o meu problema? Não tem problema nenhum. E o que eu estou vivendo, o que eu acredito e que é o que eu estou fazendo, e que é o que eu aprendi, e que é o que eu acessei, é o que eu estou vivendo. Então, se para o outro não está certo, mas se para mim está e eu estou bem, então tá certo o que eu estou fazendo. Por quê? Ela me disse, se você estivesse mal, com dor, com um travamento, com dificuldade, se sentindo mal, pesado, angustiado, amargurado, então você teria problema, meu filho. Mas você não tem isso, você não está assim, então você não tem problema nenhum. E aí eu entendi que, sim, era um processo que é mais do outro do que comigo. Então é um aprendizado que a gente tem também, aprender a lidar com os problemas da vida, mas olhando para a gente, né? Se as pessoas à nossa volta não estão de mal com a gente ou estão com algum problema com a gente, mas nós não temos nenhum problema com elas e nós estamos bem, então o problema é delas, não é meu. Né? Elas que trabalham, elas que como diz a grande mãe, elas que façam o trabalho e o processo delas. Você faça o seu trabalho. Você tá bem, não tá? Então aproveite. E foi o que eu fiz ontem na ayahuasca. Foi muito legal, muito bonito mesmo, sabe? Ela a grande mãe me proporcionou um trabalho muito bonito, muito lindo, sabe? E se era isso que eu merecia, certo? Por que não? Não é? Se eu recuo e falo, não, isso não é meu, eu não quero vivenciar isso, não, eu tô com um problema com a pessoa lá, que tá com alguma coisa comigo, e aí eu vou ficar triste, ela não quer isso de mim, e isso me será cobrado, ela quer o que eu estou vibrando, a grande mãe quer, se você tá bem, tá feliz, então haja e sinta-se como se você estivesse bem, porque se você tá tudo certo com você, mas você tá agindo de uma forma triste, dolorosa, então você vai ter problema comigo, porque eu não quero que você vivencie o que você não está sentindo, né? Então ela me cobrou isso. Se você tá bem, tá se sentindo bem, tem convicção nas coisas que você acredita, no que você fala, e você tá bem, então vivencie, sinta o bom e o bem, porque é isso que eu vou cobrar de você. Olha que legal. Baita do ensinamento, né? Enfim, cada um com seus problemas, né? O nosso já dá bastante trabalho, então... Ai, fiquei muito feliz mesmo, viu? A ayahuasca, eu recomendo para quem quiser fazer um trabalho um pouco mais forte, mas se você não estiver pronto, né? Vivencie o que você precisa aos poucos na sua vida. Vá se conhecer, vá buscar o conhecimento das coisas, dos sentimentos que você tem em você mesmo. Procure, identifique, aprenda, converse com alguém, pergunte com alguém que sabe, leia texto, veja vídeo na internet, leia livros, enfim, busque trabalhar aquilo, conheça as suas dificuldades, conheça o seu potencial, né? Conheça a ti mesmo, né? Mas não deixe de vivenciar aquilo que está pulsando dentro do seu íntimo, porque a grande mãe vai te cobrar isso, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, né? Ela vai te cobrar que você viva aquilo que você está sentindo, aquilo que você está emanando. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu acho que deu para ter uma grande ideia legal aí dessa energia da grande mãe. Eu não sou um privilegiado por conversar com ela não, tá? Eu me coloquei à disposição, eu fiz coisas que eu precisei me purificar, me reequilibrar, me tratar, para me tornar um instrumento ou uma pessoa apta a escutar o que a grande mãe tem a me dizer, tá? Então, se eu hoje converso com ela, não é porque eu sou melhor que ninguém. Você pode conversar se você quiser, porém,
Conversar com Deus, tanto na parte masculina, Deus Pai, como a Deus a Mãe, como qualquer outra divindade, exige, em primeiro lugar, muito respeito e merecimento, tá? Então, se você não consegue conversar ainda com eles, verifique onde você está precisando merecer. Porque a primeira coisa que eu fiz antes de me decidir ser um instrumento divino foi ajoelhar e pedir perdão e desculpas por todos os erros, todas as falhas que eu fiz, conscientemente ou inconscientemente. E pedir para Deus colocar as situações para mim para mim trabalhá-las, né? As que eu errei, falhei, pequei, para mim poder trabalhar essas situações e reparar esses meus erros, essas minhas falhas, esses meus pecados. Bom, eu comecei assim e estou aqui até hoje, tá? Mas o primeiro passo, que se eu pudesse dar um conselho, é: curve-se, dobre-se diante de Deus e peça perdão. Esse é o primeiro passo, ainda que você não saiba o que você tem que trabalhar, ou que você precisa perdoar, ou que você precisa ser perdoado. E foi assim que eu cheguei até aqui, tá? Bom, que Deus abençoe a todos e que a grande mãe e o grande pai possa nos abençoar e nos guiar nos nossos caminhos, tá? Amém. Até mais.